Boa tarde, irmão Benevaldo. Boa tarde, família Brana. Eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos alguma coisa, lendo 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meus irmãos, por que é que hoje, nestes dias que nós estamos vivendo, quase todo pregador tem que dar uma pincelada a respeito de falsas doutrinas e falsos pregadores? Meus irmãos, é por causa da pandemia que está acontecendo. Na época do auge da pandemia, os médicos e os cientistas pouco dormiam. Eles trabalhavam dia e noite procurando achar a medicina que pudesse combater aquela pandemia. E agora, meus irmãos, é uma pandemia espiritual, porque do nosso meio saíram pastores infectados com a pandemia da discrepância. Conforme diz aqui o nosso profeta William Branham, na mensagem A Semente da Discrepância, no parágrafo 60, ele diz assim: deste modo nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância. E lembrem-se, esse pecado nunca foi perdoado. Agora, irmãos, se isto nunca foi perdoado naquela época, o que me diz de agora, quando a verdadeira semente de todas essas eras está se reunindo? Meus irmãos, o pastor Osmar sempre dizia que se a terceira etapa não te endireitar, não te mudar, então não tem mais remédio para você. Porque já na primeira e segunda etapa você não deu fruto, e você vem para a terceira etapa, a última coisa que poderia te mudar, te transformar, e você não foi mudado, então não tem mais remédio para você. Então foi o que aconteceu com esses dois pastores que saíram do nosso meio, falando mal da família Branham. Então, quando eles estavam na primeira e segunda etapa, o estado deles não era bom, e eles vieram para a terceira etapa, e como disse o pastor Osmar, se essa não te mudar, não tem mais remédio para você. E foi o que aconteceu, eles não foram mudados com a terceira etapa. E por isso estão fazendo isso. Sempre aquela velha sementeira de discrepância. Agora vamos ver aqui o que diz também, aqui continuando no parágrafo 62. É assim. E assim foi Balaão, o profeta assalariado. Balaão quer dizer, o significado do nome Balaão quer dizer destruidor de nações. Um homem que não deveria ter agido como agiu, e Deus o advertiu através de sinais e maravilhas, e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas, e ainda assim ele seguiu em frente da mesma maneira. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. Então, meus irmãos, dizer para eles que eles estão errados não adianta. Não adianta, ninguém para este espírito, porque eles nasceram para semear discrepância. E uma das 7 coisas que lá no Provérbio de Salomão diz que Deus odeia, uma das 7 coisas que Deus odeia é aquele que semeia discrepância entre os seus irmãos. Mas pensando ainda em doutrinas de demônios, tem um rito que é praticado no meio católico, que eles costumam beatificar uma pessoa falecida.
Beatificar, o que quer dizer beatificar? Quer dizer, eles fazem uma cerimônia na qual se declara que uma pessoa já falecida mereceu, ou elogiar de maneira excessiva, elogio exagerado, o qual com Deus nós nunca vamos elogiar Deus de uma maneira exagerada, porque Ele é sempre mais do que a expressão que nós temos. Ele é mais do que isso. Maravilhoso, Ele é mais do que maravilhoso. Todo-poderoso, Ele é mais do que isso. Sublime, Ele é mais do que isso. Essa palavra é fraca, entendeu? Majestoso, formoso, são palavras fracas no nosso vocabulário para expressar a grandeza de Deus, porque Ele é maior do que isso. Agora, o ser humano tem um limite para nós elogiar ou enaltecer aquela pessoa por homem de Deus que ele haja sido no passado. Mas aquele anjo que falava com João, quando João quis se ajoelhar para adorá-lo, ele disse: não faças tal, adora a Deus. O pastor Osmar, eu escutei ele dizer que ele preferia que não ficasse dando muito ênfase ao seu nome, João, João, que ele se sentia melhor assim. Então, ele não aceitava isto. Meus irmãos, eu continuando, eu vou fazer uma segunda parte, porque esses 15 minutos que eu posso colocar através do WhatsApp são muito poucos para nós continuar com a nossa palestra. Mas o título desta palestra, eu dou o título de Pastores Neófitos. Vamos dar este título, porque eu acho que pega bem esse título a esse pequeno áudio que a gente está enviando para os irmãos. Vamos continuar. Então, meus irmãos, continuando com esse áudio que eu intitulei de Pastores Neófitos e falando sobre falsas doutrinas e doutrinas de demônios. Então, o aperto play é doutrina de demônio, porque João disse que é, e que não é para nós estabelecer isso em nosso meio nunca, nunca. Então, é doutrina de demônios. E ainda, continuando aqui, existe também uma prática religiosa no mundo religioso que se chama canonizar. Vamos ver como é que eles fazem para canonizar uma pessoa falecida. Reconhecer e declarar santo indivíduo falecido, inscrevendo-o no cânon dos santos, segundo as regras e rituais prescritos pela Igreja. Então se chama canonizar. Então eles fizeram a primeira e segunda etapa, fizeram essas duas coisas. Eles beatificaram William Branham e canonizaram também William Branham. Isso fazendo de um indivíduo mais santo do que ele era e dando a ele até o poder de fazer milagre. Isso aí é um ritual religioso lá do mundo. E o povo que saiu do nosso meio, porque quando eles deixam a verdade, o profeta disse que eles creem em qualquer coisa menos a verdade. Então eles ficam vulneráveis a crer em qualquer tipo de doutrina errada. Então eles estão crendo na doutrina do aperto play, que é a doutrina de demônios, e eles estão também beatificando e canonizando João. O que é canonizar? Declarar uma pessoa santa depois que ele morreu.
depois que ele morreu, porque isso é uma doutrina espírita, ele vem da Igreja Católica e eles têm que fazer isso com os que já morreram. Então é a doutrina de Satanás. E por que nós vamos colocar essas pessoas que estão fazendo isso também enquadrar com isso, com essa ideia de beatificar e canonizar? Porque eles estão fazendo de João mais santo do que ele era. E eu vi pregador, o cacique, você já sabe quem é, pregando que agora nós temos que fazer como o Michael Jackson, andar olhando para trás, quer dizer, olhando para o que João já fez. E eles pensam que agora ficar citando muitas vezes o nome de João numa pregação vai preparar a noiva para o arrebatamento. Não, com todo o respeito que nós temos pelo pastor Osmar, ele teve o seu lugar e tem o seu lugar na história da fé cristã. Mas nós não podemos fazer dele mais santo do que ele era, ou pensar que nós temos que citar tantas vezes João em uma pregação para preparar o povo para o arrebatamento. Então esse pastor, ele citou em 45 minutos 57 vezes o nome João, para fazer o povo acreditar que realmente eles são os que saíram crendo em João. Não, meus irmãos, citar João o tempo todo, mais de uma vez por minuto, não prepara a noiva para o arrebatamento. Vocês sabem o que prepara ela para o arrebatamento? É fazer o que João disse para nós fazer. Isso nos prepara para o arrebatamento. E a primeira coisa que ele disse que era para nós fazer, nunca dividir o corpo de Cristo. Nunca dividir a esposa de Cristo. E não estão fazendo isso. O próprio Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, 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 e não fazeis o que eu vos digo? Não adianta. Não vai fazer benefício nenhum nós ficar citando o nome de João mais de uma vez por minuto em uma pregação, e nem o nome de William Branham, por maior que seja o respeito que nós temos por ele. Temos que fazer o que eles disseram para nós fazer e não fazer aquilo que eles disseram para nós não fazer. Até eu vi um pregador, um dia desse, pregando na internet, um desses dois pastores, porque eles estão no mesmo espírito, porque um fala, o outro confirma. Então, ele condenou o pastor Josué, lá de Belém do Pará, porque estava orando na internet 5 horas da manhã e jejuando, sei lá, orando, algo assim. Então, ele condenou e enquadrou o pastor Josué em Mateus 6, verso 5, onde o Senhor Jesus diz, condenando e reprovando aqueles que olham nas esquinas para serem vistos pelos homens. Então, para começar, ele já fez uma aplicação, ele aplicou mal a palavra de Deus. Uma das coisas que o William Branham disse, uma das 3 coisas que ele disse para não fazer, não aplicar mal a palavra de Deus. Ele já aplicou mal a palavra de Deus. Isso que é ser pastor neófito. Porque o pastor Josué, para começar, ele não estava orando na esquina. Começa por aí. Ele aplicou mal esse versículo. Ah, mas não pode orar de madrugada na internet. Então, a causa por que eles agem assim é porque o Umbanda disse que a mente humana é assim, eles sempre têm que achar alguma coisa para criticar, citando aquele indivíduo que, quando o irmão Branham contou da visão que ele teve além da cortina do templo, que lá ele abraçou seu cavalo, lá estava seu cachorro, ele criticou, o céu não é lugar para cavalo, a sua visão estava muito boa até que se chegou nesse ponto. Veja bem,
Aí o irmão Branham citou lá quando Cristo veio com seus exércitos em cavalos brancos descendo do próprio céu, e também quando Elias subiu para o próprio céu em carros e cavalos de fogo, então caiu a cara desse cretino. Então esse pastor está criticando. Porque está orando na internet. Não pode? Então, será que eles não leram lá Provérbios 8, verso 17? O Senhor Deus Todo-Poderoso dizendo: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Tem até uma promessa para os que de madrugada me buscam. E como é que esse pastor está condenando isso? Mas então não pode orar na internet, porque é na internet. Então eles continuam orando pelo pão, orando pelo vinho, orando para a abertura do culto, orando pelos enfermos e orando para encerrar o seu culto na internet. Então não pode fazer isso, porque senão você está fazendo como os escribas e fariseus, que dizem... o Senhor Jesus disse que na cadeira de Moisés estavam assentados os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles vos mandam, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então você está condenando uma coisa e fazendo a mesma coisa. Isso que é ser neófito. Então eles chamam o meu pastor, por ser um rapaz novo ainda, de pastor neófito. Eles falam e riem, mas eles não têm 10% do que tem o meu pastor. Digo isso com orgulho e satisfação, porque é isso que é ser pastor velho e neófito. Pastor velho e neófito. E agora, usando essa mesma expressão, vamos dizer que na cadeira de João se assentaram escribas e fariseus e hipócritas, porque dizem e não praticam. Nós não podemos aceitar este tipo de coisa. E eu quero ler aqui ainda na mensagem A Semente da Discrepância, parágrafo 73. Nós verificamos hoje que as nossas assim chamadas igrejas, até mesmo aos nossos pentecostais, nós não poderíamos ser satisfeitos. Nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Tudo surgiu. Nós tivemos que ter nós tivemos que ter um outro grupo. E este sujeito se levantou e disse: ele vem sobre uma nuvem branca. Um outro disse: ele vem sobre um cavalo branco. Certo? Nós faremos 2 grupos. Está vendo o que é isto? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Vamos esperar até este tempo. Captam? Falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia, sempre apontando para o que Deus fará ou para o que ele tem feito e ignorando o que ele está fazendo. Essa é a maneira que nós trazemos discrepância nisto. Deus abençoe a família Branham.